A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, telespectadores do nosso programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos muito felizes por podermos partilhar a Palavra de Deus com vocês. Somos gratos aos nossos patrocinadores na Clínica Vida Nossa. A Clínica Vida Nossa fica ali na rua Correia Pinto, bem no início da rua, em frente à estátua ali da Correia Pinto. E ali você vai ter o Dr. Fernando Gerber, que vai te atender na parte de odontologia, e a doutora Vanessa Gerber, com a parte de ultrassonografia e Doppler. Então, nós agradecemos esses queridos patrocinadores e alguns irmãos da igreja também que colaboram com o nosso programa. Nós vamos orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando, nos dirigindo nessa meditação. A nossa Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Nossos cultos às 19 horas, domingo, você é o nosso convidado. E também estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, e você pode acessar ali com o nome Igreja Presbiteriana de Lages, e a transmissão é ao vivo no domingo às 19 horas. Mas nós estamos também com as nossas portas abertas, então você é o nosso convidado, com todos aqueles cuidados que agora nós temos que ter, com máscara, né? Nós temos álcool em gel ali na entrada, então você será muito bem atendido, com toda a segurança, poderá participar do culto. Vamos orar então, pedindo que Deus esteja nos abençoando nesse momento de reflexão da palavra dele. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos a Tua palavra ao Teu povo, aqueles que estão, ó Deus, ouvindo, vendo esse programa. Que o Senhor esteja também, ó Deus, abençoando esses lares, livrando, ó Deus, do mal, assim como a nossa cidade, o nosso país. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, essa oportunidade. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós temos uma novidade, eu trago aqui para apresentar para vocês o pastor reverendo Paulo Bonelli. Paulo Bonelli vem de São Paulo, vem somar forças com a gente ali na Igreja Presbiteriana de Lages. Esse nosso querido irmão, então, está chegando para trabalhar também com a gente aqui. Eu queria, Paulo, te dar as boas-vindas, então. Eu que agradeço, Luiz. E fala um pouco do seu trabalho, de você. Como é que você uma chegou alegria estar aqui em Lages, né? Vivendo com um povo tão querido, que é o povo lagiano, né? E poder colaborar ali na Igreja Presbiteriana de Lages. Tá? Eu estou chegando agora, né? Faz 3 anos que eu já tenho vindo para Lages, pelo menos a cada 2 meses, e agora eu estou me mudando para cá. Uma alegria estar aqui vivendo em Lages, no Planalto Catarinense aqui. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gosta do frio? Gosto, não tem problema com frio, não. Tá ótimo, então. Então vai se dar bem, vai se dar muito bem com o nosso clima aqui. Nós gostamos muito de Lages, nos adaptamos também ao clima. Estamos já quase 8 anos aqui trabalhando, e que Deus nos dê saúde. Amém. Né, nessa caminhada. Amém. E nós vamos então hoje terminar aqui uma série de mensagens que nós estamos fazendo uma reflexão no livro do profeta Daniel, e hoje nós vamos ler somente 3 versículos do capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Vou pedir para o reverendo Paulo fazer essa leitura para nós, então, por gentileza, Paulo. Diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habita em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo.
quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Amém. Nós começamos essa meditação falando sobre o personagem principal do livro de Daniel, que é o próprio profeta Daniel, né? E dos seus companheiros ali que foram levados cativos num período da história ali de Israel, quando o reino da Babilônia era o reino mais poderoso sobre a terra, invadiu e levou cativo, né? Invadiu Jerusalém e levou cativo ali os jovens, homens, mulheres, e principalmente separou esses jovens da nobreza, jovens que eram bem preparados, bem afeiçoados, né? Bonitos, e foram preparados para servir ao rei. E nós viemos meditando nessa narrativa que esse profeta fez, né, aí mais ou menos 800 anos antes de Jesus nascer, e essa narrativa nos mostrou que Deus estava se revelando, né, através da história, através da vida desses jovens, àquele povo, o povo da Babilônia. E hoje, esse capítulo 4, ele vai encerrar a fase de Nabucodonosor, o primeiro rei, o rei que invadiu Jerusalém e trouxe esses jovens ali para a Babilônia. Então, esse capítulo 4, na verdade, é uma carta pessoal desse rei, o rei Nabucodonosor, a todas as nações, né? O texto está dizendo aí, né? O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, né? Então, ele está escrevendo uma carta, e esta carta é um testemunho de Nabucodonosor, de uma experiência que ele teve com Deus, uma experiência pessoal com Deus, né? E nós vimos que o modo de Deus se revelar naquele momento, aquelas pessoas, foi primeiramente através de um sonho, né? Entendendo aqui que o primeiro passo da revelação foi essa, mas sabemos que o primeiro passo de Deus se mostrando na história é a própria intervenção da Babilônia sobre Jerusalém, que já estava previsto no profeta Isaías. Certo, reverendo? Certo. O senhor tem feito essa leitura junto com a gente aí. O que o senhor sabe, o que o senhor gostaria de falar sobre a leitura do profeta Daniel? É interessante a gente pensar que Deus se revelou em Isaías, tempos anteriores, né, a Daniel, e avisou o povo para eles se arrependerem, para que eles se voltassem para Deus, porque eles buscavam a Deus, mas simplesmente para cumprir os rituais. E nem cumprir os rituais eles cumpriam direito. Uhum. E Deus avisou a eles, olha, ou vocês vão se arrepender, ou vocês vão sofrer as consequências da desobediência de vocês. E uma delas era justamente essa, de serem cativos, serem um povo que servia a outro povo e que não tinha mais liberdade, que não tinha mais nação, que seriam desterrados por causa da desobediência e o que a Bíblia chama de dura serviço, né? Uhum. Eu quero até aproveitar um pouco do conhecimento do reverendo Paulo aqui, porque ele também é professor, né? Professor de língua portuguesa. Língua portuguesa para as idades de... desde do sexto ano até o pré-vestibular. Até o pré-vestibular. E da experiência do reverendo Paulo, ele traz uma experiência bem diferenciada, que é dar aula para uma escola judaica, né? Isso. Deu aula para uma escola judaica em São Paulo. E o que eu trouxe aqui, olhando para a vida desses jovens que foram tirados já ali pela adolescência, né, lá do seio do povo de Israel, e eles eram da nobreza, né? Sim. Então o que eu coloquei aqui é que eles foram criados diante de uma perspectiva da palavra de Deus, né? Mesmo que essa religião ali estivesse um pouco deturpada, um pouco relaxada, vamos dizer assim, não estivesse cumprindo todos os seus parâmetros, né? Mas a criação dos meninos
principalmente, eles são criados para serem pais de família. Sim, até hoje o judeu ortodoxo tradicional, o sonho dele é ter 6 filhos, 7, 8 filhos. Uma família né? numerosa. Uma né? família numerosa. Ele é criado para ser um chefe de família Isso. e um líder na sua comunidade. Exatamente. Né? Né? Toda criança judia, né? Israelita, né? Eles têm em mente o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12, né? Vai multiplicar. Vai multiplicar, abençoar. exatamente. A tua descendência será maior do que os grãos de areia. Eles têm essa noção na mente deles. E não só eles têm essa noção, como eles batalham por isso. Sim. Então imagina o impacto na vida daqueles jovens que são levados cativos, eles são emasculados, né? Eles se tornaram eunucos, ou seja, não tem mais aquela perspectiva de serem pais de família, de formarem uma família, né? Quanto mais numerosa, e não serão mais líderes, são servos. Né? E uma outra questão importante também, que a gente precisa entender aí, a questão do ser servo não é só de obedecer a ordem no trabalho. Né? A questão de ser servo é de você não poder influenciar em nada no que está ao seu redor, a não ser cumprir as ordens de quem manda. E de uma pessoa que não conhece a Deus. Exatamente. Né? Que não é o mesmo Deus deles. Exatamente. E aí um pensamento que me passou aqui nessa reflexão, né? Quando Nabucodonosor escreve essa carta, olhando para esse testemunho, dessa experiência dele com Deus, primeiro eu coloquei, quando esses jovens foram levados ali na presença de Aspenaz, que é o eunuco chefe, né, que é responsável por eles. Então, o primeiro confronto, o primeiro desafio é exatamente apresentar para aqueles homens que estão cuidando deles a presença de Deus, né? Que existe um Deus e que esse Deus ele está atuando. Então, essa primeira revelação é para aqueles homens ali, para aqueles eunucos. A segundo momento, a revelação já chega para o rei, né, Nabucodonosor. Mas olhando para essa história aqui, para onde terminou, principalmente nessa fase de Nabucodonosor, terminou em Nabucodonosor. A última palavra aqui é de Nabucodonosor. Então, o plano de Deus ele é muito maior do que a nossa própria vida, o que nós enxergamos de vida. A influência que nós exercemos hoje com as pessoas que nós convivemos, ela vem demonstrando Deus na nossa vida e o amor dele é tão grande por nós que ele usa situações que são terríveis, né? Situações que são catástrofes até, como aconteceu na vida de Daniel, de Mesaque, de Sadraque e Abednego, né? Todos eles tiveram esses planos mudados, mas Deus usou isso para transformar a vida de um rei, de um império poderosíssimo. Né? É engraçado a gente pensar e ler a palavra de Deus, porque a gente vê no segundo livro dos Reis, né? A gente começa a ler o segundo livro dos Reis, e a gente vê uma jovem que foi levada cativa também, na mesma época que Daniel, e foi servir na casa de Naamã. Sim. Né, o general do exército, tudo. E ela, depois de Deus ter tratado o coração dela, porque no início eu imagino que a revolta tenha acontecido ali também, né? Ou fazendo uma leitura simples, nossa, né? Sim. Levando em conta a nossa Constituição. Uhum. A gente não tem nem o nome dessa adolescente, dessa jovem, né? Mas ela se vira para sua dona, né? Para sua dona, né? E fala para ela assim: ah, se o meu senhor conhecesse o profeta de Deus, o homem de Deus que tem lá em Israel, ele seria curado.
Né? Então a gente vê nisso tudo aí Deus usando o testemunho de pessoas simples, né? Nós vemos em Daniel, no livro de Daniel, 4 nobres, mas a gente vê também pessoas simples que foram, ou até essa jovem era da nobreza, a gente não tem essa informação, não tem essa informação, mas se era da nobreza, mais ainda a gente se admira, porque ela estava fazendo serviço de casa, né? Ela estava limpando o chão, ela estava lavando louça, estava fazendo cozinha, fazendo comida, estava cuidando dos bebês, estava ali fazendo o serviço de casa. Mas depois de Deus tratar o coração dela, ela começa a testemunhar e falar, olha, existe um Deus único e verdadeiro, e um Deus que se comunica com a gente, um Deus que cuida da gente, e tem um homem lá em Israel que é um homem usado por Deus. Assim, esses testemunhos, principalmente do ponto de vista que você colocou, da menina, ela disse, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus. A gente pode sim inferir daí um amor. Sim. Ela gostaria que o Senhor dela, aquele que a mantém cativa, né, fosse curado. E ela sabe a cura. E ela recomenda a cura. E Naamã vai. E vai, tem ali um embate consigo mesmo, porque ele fala assim, eu vou me lavar no Rio Jordão, esse rio tão feio, tão sujo. Daí os seus empregados falam para ele, os seus suboficiais falam para ele, mas se mandasse entrar o senhor no Tigres ou no Eufrates, o senhor não faria isso? Eu faria. Então entra ali, não vai custar nada. Isso é uma coisa muito mais difícil, não faria? Faria. Faria. Né? E aí a gente vê a consideração também desses servos, né, para com ele. Não que ele merecesse alguma coisa, mas é justamente a gente perceber a misericórdia de Deus com as pessoas. E esse momento aqui, principalmente dessa narrativa que Nabucodonosor faz, porque o que acontece com ele? E outro dia eu vi até que tem um nome para essa doença aqui de Nabucodonosor, não foi algo assim único na história, né? Sim. Existe um momento que a pessoa fica fora de si e pensa que é um animal, né? É isso que acontece com Nabucodonosor durante 7 anos, né? Ele fica fora de si, se comporta como um animal, né? E vai dormir na floresta e passam noites, né? E 7 anos passam com ele ali, e depois ele recobra o juízo, e o final da carta é ele louvando Deus, né? Louvando a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que me impressiona na revelação da atuação de Deus é que muitas vezes o nosso egoísmo faz a gente olhar para o nosso sofrimento e falar assim, mas por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Né? Eu não mereço isso. E na verdade o seu sofrimento está levando pessoas a ver a graça de Deus em você. Pois é, eu costumo dizer que o termo técnico, né, que a psicologia fala, é autocomiseração, né? Isso. Mas eu gosto de usar um termo que não é meu, né? Eu ouvi, agora não vou lembrar de quem é a fonte, mas eu costumo dizer que a gente é muito umbigueiro. A gente é muito umbigueiro, a gente gosta de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E se esquece de olhar para fora, né? Que Deus tem Primeiro, a gente se esquece de confiar que Deus está no controle. Eu acho que esse aí é um ponto que é fundamental. Mesmo que as coisas não estejam sobre o nosso controle, estão sob o controle de Deus. Foi uma das primeiras coisas que eu inferi, ou até, né, como eu digo, né, uma heresia pessoal. Costumo dizer isso, né? Isso aqui é uma heresia pessoal. A Bíblia não diz isso, mas uma coisa que eu inferi da história de Daniel é que Daniel realmente ele não se mostra revoltado com a situação e parece que ele tem em mente, né, porque isso que eu também vou trazer da tua experiência com a escola judaica. Eles conhecem, a criança muito cedo conhece as escrituras, conhece a Torá,
conhece os profetas. Sim. Então, eu inferi que Daniel conhecia a profecia de que Israel seria levado cativo, em que ele percebe que isso é o cumprimento da palavra de Deus, que ele está dentro de algo muito maior do que a própria vida dele. Então ele não se ressente de não ter mais aquela perspectiva para o qual ele foi criado, e que a sua história mudou radicalmente. E ele vai introduzindo, ou vai apresentando esse Deus de maneira paulatina e depois de uma maneira bem dramática, né, Sim, na revelação sim. do sonho, mas a paulatina é já no cuidado de aspenaz com ele. Sim. Né? E ele desafia, fala, faz experimenta, né, por 10 dias, e se você não aprovar, não vê que houve alguma mudança ou uma intervenção diferente aí, você pode cumprir as suas ordens. Ele é atrevido, né? Ele é ousado. Ousado no bom sentido de crer que Deus vai atuar, de crer que Deus está guardando a ele e de que crer que por causa disso Deus vai fazer com tudo isso que o seu nome seja engrandecido ali e as pessoas, como a gente vê nos capítulos anteriores, de Nabucodonosor falando, né? Fala na fornalha, fala quando Daniel revela o sonho para ele. Revela o sonho para ele. Depois a gente vai ver aí também quando Daniel é jogado na cova dos leões, né? O outro rei falando, olha, bendito seja o rei de Daniel. Nabucodonosor, nesse trecho, ele não fala mais bendito seja o rei de Daniel, o Deus de Daniel. Ele fala assim, bendito seja Deus único e verdadeiro. Né? Seus caminhos são... E encerrando aqui, né, a nossa meditação de hoje, e essa caminhada que a gente teve no livro de Daniel, termina exatamente com esse poder de Nabucodonosor escrevendo uma carta para todas as nações, todas as línguas, né, as diferentes nações em que a Babilônia dominava. Lembrando, né, Babilônia foi um império, né? A gente, quando fala do império, os mais recentes são o maior império que a gente tem mais recente, apesar de não ter poder estatutário sobre as pessoas, ele tem poder influenciador, que é os Estados Unidos. Um pouquinho antes foi o Império Britânico, daí sim o Império, né? Eles usavam aquele slogan, né? Aquela frase famosa, o Império que o sol não se põe, né? Porque estava sempre em algum lugar do mundo, tinha uma nação que estava sobre o Império Britânico, e a primeira coisa que eles colocavam era a língua. Sim. Era a língua. Com o Império Romano também foi assim. Né? Com o Império de Nabucodonosor também foi assim. Sim. Os povos podiam manter a sua língua, mas tinham que aprender a língua do Império. Do Império. É exatamente isso. Então, encerrando isso aqui, né, essa revelação de Deus, eu também bati sempre na tecla de que foi um livro muito usado no Apocalipse, Sim. porque estavam sob perseguição, né? A maneira como Deus se revelou presente em meio ao sofrimento em Daniel foi a linguagem que o João usou lá para as igrejas na Ásia, né? Sim. E chega para nós até hoje. Sim. Mesmo em meio à perseguição, Deus está presente. Então eu gostaria de agradecer, obrigado, eu que agradeço, a presença do reverendo Paulo aí pelas suas contribuições, encerrando nosso programa de hoje também, encerrando essa passagem aqui, essa mensagem, pedindo que Deus esteja abençoando o seu lar, a sua casa, os seus familiares, e nos livrando aí desse momento também de pandemia e trazendo-nos a cura, né? Que Ele, sim, pode nos trazer a cura. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O
pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.